do segundo ano médio. Tudo bom com vocês? Professor Fabrício Muniz aqui para mais uma aula de geografia, onde nós vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos, beleza? Essa galerinha aí que precisa fundamentar os conhecimentos para que a gente chegue com força total lá no Enem, né? Enem que esse ano eu tenho certeza que vocês vão gabaritar, ok, galera? Segundo ano médio, foco, força e fé, e vamos embora, pé embaixo aí, nessa aceleração em busca dos nossos objetivos. Enem 2020, com força total, ok? Galera, antes, porém, só falar a vocês que continuem em casa, o distanciamento social é importante, para que a gente possa evitar o contágio dessa doença, certo? Que é muito rápido esse contágio, pessoal. A gente acaba pensando que está longe da gente, mas quando pensa que não, tem um caso próximo de você, tem um vizinho, tem um parente, tem um colega, tem, enfim, não é algo que fica nos noticiários da televisão, é algo que está próximo da gente. E isso assusta, né? Os números só crescem. Porém, precisamos ter força e fé e continuar na perspectiva de que tudo isso vai passar e tudo isso vai melhorar e nós vamos sair dessa situação com fé em Deus, certo? Dentro dessa perspectiva de futuro, meus queridos, vamos agora estudar a questão dos recursos naturais. Olha, né, dando continuidade no nosso novo capítulo, né? Por falar em novo, vocês estão visualizando aí o cenário novo, né? O mapa mundi aí. Organizei aqui um cenáriozinho para vocês, certo? Para que a gente respire totalmente a geografia, não é isso? Então veja, dentro dessa perspectiva, de novo, dentro da continuidade do nosso planejamento anual, nós vamos agora abordar a questão dos recursos naturais. E dentro dessa perspectiva dos recursos naturais, nós temos a seguinte definição: recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Então, o que vem a ser aí, o que seria, na verdade, esses recursos naturais? O que vem a ser isso? Pessoal, recursos naturais, né? Como eu falei para vocês, renováveis e não renováveis. Quais são os recursos naturais renováveis? O que são? São todos os elementos do meio natural que, se o homem ou os souber preservar, poderão ser inesgotáveis. Os recursos renováveis, como o próprio nome diz, ele se renova. Porém, precisamos aí respeitar uma adequação que existe no planeta Terra chamada de capacidade de regeneração da Terra, ou seja, seria a capacidade de carga que o planeta possui, certo? E aí, muitas das vezes, o homem extrapola essa capacidade, muitas das vezes o homem, ele consome muito mais do que ele necessita, e isso é que pode gerar, né, os problemas aí nos recursos renováveis, né? Sobretudo, pode até existirem, como por exemplo a água mesmo, porém não de qualidade. O nosso problema é que a água potável, né, pronta para beber, ela sim fica escassa. Poluição, água poluída, nós vamos ter aí um monte. Nós já estamos aí poluindo rios, né, oceanos, enfim. Mas a ideia é que mantenha os recursos renováveis e de que seja de forma de consumo para o ser humano e os demais animais, certo? Os não renováveis, pessoal, o nome já diz, ele não se renova, ok? Existe na natureza, porém, ele não se renova. São todos os elementos do meio natural
que se esgotam à medida que vão sendo utilizados. Nós vamos ver exemplos tanto dos renováveis quanto dos não renováveis e de que forma esses elementos aí eles são colocados na natureza à disposição do homem, certo? Os recursos renováveis, aqueles que obviamente se renovam, né? As florestas, a água, animais, o solo e a parte dos energéticos, né? As florestas, nós temos aí a retirada do algodão, da borracha natural. Lembram da aula anterior, né? Da questão da floresta amazônica, onde nós tínhamos ali o bioma do Amazonas, e lá tem as espécies das seringueiras, né? E a seringueira é uma árvore que produz o látex. O látex é um líquidozinho branco que quando você corta a casca dessa árvore, ela expele e é retirado esse líquidozinho branco e o látex ele é transformado em borracha e pode inclusive fazer pneu de carro, né? E obviamente a madeira, né? As florestas fornecem madeira aí para fazer os móveis, para utilizar nas mais variadas formas possíveis aí que o homem utiliza. A questão da água, como eu falei para vocês, existe o ciclo natural das águas, que a água se renova nesse ciclo, porém, devemos ter cuidado no uso, nos cuidados dos nossos corpos hídricos, porque senão daqui a pouco a gente só tem água. Tem água, vai ter água, mas a água poluída, a água imprópria para o consumo humano e dos demais animais, ok? Os animais, nós podemos retirar a lã, a seda, aquele bichinho da seda, a pele dos animais, para fazer aí várias situações, né? Casaco, bolsas, sapatos, enfim. O solo, pessoal, o solo é um recurso renovável, porque o solo nós plantamos, né? Possui nutrientes, e nós plantamos aí, e eles acabam produzindo o alimento para nosso sustento. Então, o solo também deve ser muito bem cuidado, porque senão não produz, certo? E os energéticos, carvão, petróleo e gás. Esses aí já vão entrar na questão dos não renováveis, né? Carvão, petróleo e gás, né? O gás natural, certo? Mas nós vamos conhecer melhor a propriedade deles daqui a pouco, ok? Recursos não renováveis, olha, como eu falei para vocês, eles estão já aqui, certo? Os não renováveis podem ser minerais e energéticos. Minerais, o ouro, a prata, estanho, ferro, bauxita, o cobre, certo? Eles são recicláveis, né? A bauxita, por exemplo, é um componente do alumínio, né? Da produção, da fabricação do alumínio, que a gente utiliza nos mais variados produtos, sobretudo na latinha da cerveja, do refrigerante, que aí o pessoal, quando joga, vem logo alguém para catar ali, porque possui alumínio e é reciclável. E o alumínio tem um valor, um alto valor no mercado aí, no seu nível de reciclagem, certo? Por isso que ninguém vê mais uma latinha de cerveja, de refrigerante na rua, porque tem logo um catador que vai lá e pega, porque ele pode depois ali vender e inclusive muitas famílias sobrevivem, né, dessa questão aí da reciclagem, não só da latinha do refrigerante ou da cerveja, mas também da questão de papelão, de garrafa PET, tudo isso é reciclável, ok? Os energéticos, nós temos aí o carvão, petróleo e o gás natural, certo? Nós vamos ver depois as propriedades de formação, né, desses energéticos aí, do carvão, do petróleo, gás.
constituída através de deposição de restos de animais e vegetais, que ocorreu há milhões e milhões e milhões de anos lá atrás, em bacias sedimentares. Depois eu vou fazer uma revisão dessa para vocês, certo? Porém, tanto o carvão, o petróleo e o gás, eles não são reciclados, né? Eles são consumidos e já era. Eles não são recicláveis. E por isso que eles são também não renováveis. Eles são consumidos e não se renovam na natureza. Por isso que é chamado de não renováveis. Ok? Recursos não renováveis. Eles aí, ó. Vantagens, né? Mais baratos. Se bem que a gasolina é cara, né, pessoal? Mas, dentro da concepção, por exemplo, hoje se você for colocar uma placa solar, por exemplo, na sua casa, certo? Uma placa solar para poder produzir energia solar e você desapegar das outras formas de produção de energia elétrica, é caro o processo. A placa, todo o sistema que é colocado em casa, ele tem um preço elevado hoje em dia ainda, certo? É uma energia limpa, barata, está aí sendo cedida todos os dias, porém, se torna cara por conta do maquinário, o processo é caro, cerca de 30, 40 mil reais para que você instale um sistema desse em uma casa, certo? Por isso que diz que os não renováveis são mais baratos, né? Você vai ali, por mais que a gasolina esteja cara, você vai ali e abastece o carro, né, no posto de gasolina e não precisa investir tanto dinheiro em um sistema elétrico, por exemplo, tanto no automóvel elétrico como no sistema elétrico em casa para poder abastecer esse tipo de automóvel, certo? As desvantagens são mais óbvias, né, pessoal? A gente vê inclusive a questão da poluição que eles provocam, né, esses recursos não renováveis, mas mais poluentes, com certeza, mais perigosos no caso de acidentes, e eles acabam, esgotam-se, né? E aí os não renováveis, eles são altamente poluentes e produzem aí os gases do efeito estufa, né? E, consequentemente, vão impactar no fenômeno mundial global, nós chamamos de aquecimento global, que é aumento gradual da temperatura média da atmosfera da Terra, certo? Então, os não renováveis possuem esses vários e grandes problemas. E aqui nós temos a classificação deles, os energéticos. Pessoal, a nível de conhecimento, esse tipo de aula de geografia geralmente é associada à química, certo? E, naturalmente, vocês devem alinhar esse conhecimento com a química, certo? Geralmente também cai no Enem esse assunto de geografia, por exemplo, recursos naturais, renováveis e não renováveis, há um entendimento básico da química. Então, no Enem vocês podem encontrar uma questão que vem associada ao conhecimento da tabela periódica, por exemplo, né? Onde nós vamos ter aqui, por exemplo, os energéticos, carvão, petróleo e gás natural. Pode vir associado na composição química de cada elemento desse aí, certo? O carvão tem destaque aí porque, obviamente, ele foi o principal combustível ali na segunda metade do século XVIII, quando surgiu a primeira revolução industrial na Inglaterra, pessoal, certo? E aí foi utilizado como combustível fóssil, só tinha ele na época, o carvão mineral, certo? O carvão mineral foi aí o combustível que alavancou a primeira revolução industrial ali na Inglaterra, ok? Petróleo, certo? Que naturalmente é associado ao gás natural, onde você tem um depositório de petróleo, você tem, obviamente, um depositório de gás natural. O petróleo e o gás, eles estão em camadas subsequentes, né? Obviamente, o petróleo mais embaixo, porque ele é mais denso, e o gás mais em cima, né? Que ele é menos denso.
Olha aí a linguagem de química, né? Essa sedimentação de camadas ocorre por conta da densidade de cada composto químico desse aí, né? São compostos químicos aí, cada um com a sua presença de controle de substâncias químicas, mas ambos são formados pelo mesmo processo, decomposição de restos de animais e vegetais, né? O petróleo e o gás, juntos, eles formam uma composição de hidrocarbonetos, né? Um conjunto de hidrocarbonetos, olha a química de novo aí, certo? E vão dar origem aí ao petróleo. O petróleo, pessoal, ele ganha destaque pela questão de ser o combustível fóssil hoje mais utilizado no planeta Terra. Costuma falar o seguinte: se o planeta fosse o corpo humano, o petróleo seria o sangue do corpo humano, certo? Porque, pessoal, além de ser o mais utilizado, né, como combustível nos mais variados tipos de veículos pelo mundo, o petróleo também, ele não é só utilizado como combustível. O petróleo, ele é utilizado em tudo que a gente vê ao nosso redor, por exemplo, certo? Esse mapa mundi que está lá atrás, as cores e o material plástico que ele foi construído, produzido, tem a composição do petróleo, né? O livro de vocês, em toda a sua concepção, tem o petróleo envolvido. As meninas aí, a maquiagem das meninas, o petróleo está envolvido, a composição de vários materiais dentro da casa de vocês, de tinta, de plásticos, né? Tem o petróleo está envolvido, inclusive até em alimentos, pessoal. Nós já vimos aí que, por exemplo, em determinados chicletes, o petróleo também está envolvido. Então, é, um produto, né, que está em de várias formas no mundo inteiro sendo utilizado. Então, ele transmite aí a sua importância pela sua utilidade. Utiliza-se muito petróleo para várias coisas, ok? Não somente para o combustível, beleza? Os energéticos, nós temos aqui a madeira, certo? Que é retirada, obviamente, das florestas, muitas das vezes de forma ilegal. Nós vimos aí nas aulas passadas a questão da importância dos biomas brasileiros, os biomas mundiais, a importância da preservação dessas espécies, que se for feita de forma sustentável, organizada, pode sim ser feita a extração da madeira. Professor, não pode? Pode sim, mas se for feita de forma, ok, sustentável, organizada, certo? Onde você ali está retirando determinado percentual de madeira, porém você há um processo de replantio, né? Você está reflorestando aquela área gradualmente, então isso é possível, você explorar sim a madeira como recurso energético, mas se você tiver o cuidado também de reflorestar as áreas e tiver o cuidado de retirar somente o necessário, certo? Que muitas das vezes não acontece. Nós temos aí a concepção dos energéticos, e aí nós vamos ver aqui a questão do petróleo, pessoal, onde a Arábia Saudita ela lidera essa, né, no Oriente Médio, a Arábia Saudita ela lidera essa produção, pessoal. Esse slide tem a concepção de 2001, mas ainda está valendo esse gradual aqui, esse gradiente aqui de nomenclatura está valendo. A Arábia Saudita é realmente o maior produtor mundial de petróleo hoje, certo? Tem sempre uma observação aí para que a gente fique esperto no Enem, que o maior produtor mundial é a Arábia Saudita, mas o maior depositório de petróleo do mundo fica no nosso vizinho aqui, a Venezuela. Você vê um país pobre, né, com várias dificuldades, possui um subsolo tão rico. Mas isso aí, a explicação desse processo aí fica para uma próxima aula. No momento, apenas vamos analisar aqui a produção mundial de petróleo. Nós temos a Arábia Saudita, Estados Unidos, a Rússia, o Irã, o México aí, grandes produtores mundiais de petróleo, certo?
E o gás também vai acompanhando. A Rússia aqui é um grande produtor mundial de petróleo, ou de gás também, pessoal, aqui a Rússia, certo? Estados Unidos, Canadá, certo? São países grandes produtores de gás também. A questão dos minerais, certo? E aí esses minerais, pessoal, olha aí onde entra a questão da tabela periódica, da química. Esses minerais, né, têm uma composição química que estão lá classificadas na tabela periódica e esse conhecimento ajuda, facilita a compreensão de como ele é constituído e de que forma é utilizado. O ferro, pessoal, certo? É uma matéria-prima fundamental para a atividade industrial, sobretudo para o setor siderúrgico e para a produção de aço. Está aqui, né, uma barra, naturalmente já foi transformado em aço, certo? Que aí tem uma liga metálica, né, que aí acaba fazendo um processo químico na siderúrgica e aí acaba se transformando em aço. Aço esse que nós utilizamos nas mais variadas situações no dia a dia, na fabricação de coisas, objetos, tecidos que nós utilizamos no nosso dia a dia, certo? Como destaque a isso aí, nós temos aqui no Brasil a Vale, que é a nossa mineradora, uma multinacional brasileira que trabalha com essa questão aí do minério de ferro, ok? O cobre, pessoal, o cobre é uma matéria-prima fundamental para a produção de condutores elétricos. Então, nos computadores da gente, nos aparelhos de TV, nos rádios, em vários equipamentos de máquina de lavar, enfim, equipamentos eletrônicos. Nós temos aí o videogame da galera aí, dos meninos. Nós temos aí a presença do cobre, porque o cobre ele é um condutor elétrico que é utilizado na composição elétrica de vários equipamentos, obviamente, elétricos, ok? A bauxita, pessoal, como eu falei para vocês, é a matéria-prima de onde se extrai o alumínio, pessoal. Então, alumínio que nós utilizamos aí em vários utensílios também no dia a dia, depende desse mineral aí retirado do subsolo, que é também a bauxita, ok? Recursos renováveis. Os renováveis, vantagem, menores poluentes. Eles poluem menos, né? Não se esgotam. Realmente, se é renovável, não vai se esgotar. Polui menos, né? E outros provocam até impactos, mas não poluição atmosférica, como a gente costuma ver, por exemplo, nos fósseis, né? Desvantagem, elevado custo na instalação e manutenção. O que eu falei para vocês, hoje, se você quiser fazer a instalação de uma placa solar para poder você utilizar a energia solar, que é limpa e barata, é limpa, desculpe, barata não, que é limpa, né, é ecologicamente correta, digamos assim, você teria que desembolsar aí valores elevados, em torno de um equivalente a um carro popular, né, 30, 40 mil reais para que você pudesse fazer essa instalação aí desse equipamento, o que se torna caro. A maioria das famílias brasileiras não tem condições de fazer esse processo, ok? A escola de vocês aí, o Mundo Mágico, graças a Deus, possui o sistema de energia solar. Acredito que vocês já viram aí as placas solares aí no telhado e isso o meio ambiente agradece, né? Produção de energia limpa e consciente, ok? A questão do solo, pessoal, certo? Onde nós vamos aí desenvolver a questão da agricultura e da pecuária é fundamental, né? Pois fornece alimentos para o homem, para os vegetais e animais. É um habitat natural, na verdade, o solo no qual dependemos muito dele nessas atividades econômicas, agricultura, pecuária e também para a composição, consolidação das florestas, os biomas, onde também os animais
sobrevivem ali, né, depende muito do sol, certo? Então, tá aí a importância de cuidar do solo. A água, pessoal, nem se fala, né? A água, né, é essencial à vida na Terra, especificamente às atividades humanas, como abastecimento doméstico, beber, cozinhar, higiene, rega de jardins, na agricultura, a indústria, pessoal, consome muita água, a indústria, certo? A indústria consome muita água. Questão da navegação é necessário, porque senão não navega. Produção de energia hidrelétrica, maremotriz e das ondas, como nós vamos ver mais na frente, temos essa oportunidade de gerar energia através das ondas. Atividades reativas e culturais, recreativas e culturais, atividades que esportes, né? Esporte como o surf, por exemplo, nós temos aí, né? Natação, essas atividades nós só podemos fazer na questão da água. E aqui nós temos um alertazinho da distribuição da água no planeta: 97,5% da água é salgada e 2,5% é água doce do nosso planeta, água doce que está na superfície da Terra, através dos rios, riachos, lagoas, lagos, etc. E no subsolo, através das águas subterrâneas, os lençóis freáticos, né? Os aquíferos, que aqui no Brasil nós temos o grande destaque para o aquífero Guarani, lá na região sudoeste e do Brasil, e o aquífero A Terra do Chão, que fica na região norte do nosso país. Porém, pessoal, desse 2,5%, a maior parte ainda está no subsolo, que dificulta mais ainda a utilização desse recurso. Então, veja, existe muito pouca água doce no planeta, né? É por esse motivo que nós devemos cuidar, né? Depois, em outros momentos, eu vou passar para vocês como devemos cuidar desses recursos hídricos aí, para que não venha a se esgotar. Sem água não há vida. Devemos entender isso, colocar isso na nossa cabeça. E vocês que são futuro do mundo, não é? Não é só do nosso país, porque obviamente vocês podem desenvolver ideias, atitudes e situações que têm um impacto no mundo inteiro, certo? Então, a água é vida, sem água não tem vida. Tem que colocar isso na cabeça aí de quem gosta de desperdiçar água e quem gosta de poluir a água, ok? Mais um panorama aí, né, da distribuição da água no nosso planeta, né? Aí está o mapa mundi demonstrando essa concepção, certo? E aí está separado pelos os continentes, subcontinentes de distribuição. Se o Brasil ele é privilegiado nesse sentido, porque tem muita água no nosso território brasileiro, tanto superficialmente como no nosso subterrâneo. Esses dois aquíferos aí que eu falei, o Guarani e o Alter do Chão, eles são gigantescos, certo? Além de grandes rios que nós temos, né, como o próprio Rio São Francisco, que compreende a unidade do Nordeste, nasce lá na Serra da Canastra, mas ele vem abraçando ali a região Nordeste, desaguando aqui no nosso estado de Sergipe, quanto a maior bacia hidrográfica do mundo, que é o Rio Amazonas. E lá nasce lá nos Andes peruanos e vem descendo e se incorpora, vira um gigante, um verdadeiro mar, um oceano dentro do nosso país, compreendendo ali a maior parte da região norte do Brasil, certo? A maior bacia hidrográfica do planeta, ok? Mas não é por isso que nós, brasileiros, podemos nos dar o luxo de abrir a torneira, desperdiçar, lavar calçada, enfim, promover o desperdício, porque nós temos que ter responsabilidade socioambiental, galera. Responsabilidade socioambiental com esse recurso natural que é fundamental para a vida de toda a vida no planeta Terra, né? Não é só nós, seres humanos. Questão das florestas, pessoal, aí nós temos aí concepção de vegetais que produzem, né, que a utilização dele produzem elementos que nós vamos utilizar
no nosso dia a dia, como a questão do algodão, né? O algodão é utilizado, por exemplo, para fazer as camisas, as roupas, né? Camisa de algodão, certo? E a questão da borracha aí, como eu falei para vocês lá, das seringueiras da região norte do Brasil, da Amazônia, né? Onde é extraído o látex, e o látex, ele pode ser produzido aí, pneu, por exemplo, certo? A questão do óleo do girassol, pessoal, que é um combustível, certo? É um biocombustível, certo? Porque ele vem derivado, obviamente, da semente do girassol, vocês conhecem essa planta, certo? Tem uma característica de ficar seguindo o movimento aparente do sol, é bem interessante ele, certo? Então, é transformado em óleo. Esse óleo é transformado em diesel, biodiesel, né? O óleo do girassol, certo? A cana-de-açúcar, como todos nós conhecemos, né? Que foi introduzida aqui no Brasil no período colonial e até hoje o Brasil é grande produtor mundial de cana-de-açúcar, destaque aí para a região sudeste do nosso país, como grande produtor do Brasil, porém o Nordeste se destaca bastante. Quem já se deslocou aqui de Sergipe para Alagoas, por exemplo, você vê de um lado a outro cana, 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 a paisagem é cana-de-açúcar. Sobretudo, hoje em dia, pessoal, a cana-de-açúcar aqui na nossa região é plantada para a obtenção a produção do álcool etanol. Esse álcool não é o álcool comum que a gente utiliza, nem o álcool em gel que está se utilizando aí por conta da pandemia, não. É o álcool etanol, o álcool combustível. Ele vem a se transformar também em um biocombustível, porque ele é derivado de um organismo vivo, é derivado de um vegetal, ok? E aí nós temos um alerta em relação às florestas, porque a gente está verificando aqui a utilização econômica delas e desses vegetais, mas deixa claro aqui que as florestas, né, esses vegetais, não têm só importância econômica para nós, seres humanos, né? Como eu falei, como vocês já viram na aula anterior, é importante preservar aí esses biomas, por conta que eles promovem o equilíbrio da atmosfera, promovem o equilíbrio climático, abrigam uma diversidade incrível de espécies de animais, né? E insetos e vegetais, enfim, dependemos muito do equilíbrio desses biomas para que a nossa atmosfera, o nosso ambiente, o nosso ar, tá? Ele também se torne equilibrado, ok? E aí, como nós já vimos, os animais, eles produzindo a lã, ali a ovelha produzindo a lã, o bichinho da seda ali, produzindo, obviamente, a seda, são artigos produzidos, são caros, e a pele dos animais, né, que vai se transformar ali em bolsa, casaco, sapato, enfim, como eu já falei para vocês, certo? Ah, os energéticos, pessoal, nós temos aí os exemplos, geotérmica. A geotérmica, pessoal, é interessante, porque o homem utiliza as áreas geológicas do nosso planeta que tem atividade sísmica, por exemplo. Então, você pega ali uma região que já tem uma fissura na rocha e ela emite calor, expele calor através dessa fissura que vem do centro da Terra. Então, o homem, obviamente, com a sua inteligência, ele canaliza essa fonte de energia, que é o calor, certo? Para produzir energia, ou seja, a energia produzida a partir do calor ali, sem nenhuma queima de combustível ali, certo? Utiliza apenas a força do calor, a energia do calor do centro da Terra, ok? A energia eólica, obviamente conhecida por vocês, nós temos aqui no povoado Jatobá, o Parque Eólico aqui do estado de Sergipe, né? E aí vocês veem essas torres aí, vocês veem lá que são produzidas energia eólica através do movimento dos ventos. Os ventos promovem o movimento aí dessas hélices o movimento das hélices, elas vão produzir energia elétrica. Obviamente também esse conhecimento, esse conceito aí está atrelado à física, pessoal. Vocês do segundo ano médio
que já tem esse conhecimento da física, fica fácil para compreender de que forma essa energia é gerada, né? Nós temos aqui a nuclear, que é pouco poluente, né? Não produz gases de efeito estufa, porém produz um grande problema delas é o perigo de um acidente nuclear, que aí nós conhecemos, né? O acidente mundialmente conhecido é o de Chernobyl, né? Onde até hoje toda a região é desabitada, porque até hoje existe lá a radiação desses produtos nucleares que vazou lá e não é possível o homem, o ser humano, viver ali, porque ele seria acometido de várias doenças, principalmente de vários tipos de câncer, né? Então, a nuclear ela tem esse problema esse risco e preocupação com a questão de algum acidente, alguma falha humana ali que possa provocar um acidente, certo? O Brasil possui a produção de energia nuclear na questão em Angra, né? Angra 1, 2 e 3, né? As usinas nucleares aqui no Brasil. Maré motriz, pessoal, é a energia que é produzida através da força das ondas, o movimento das ondas. Semelhante à eólica, o movimento das ondas também promove energia. É colocado boias, né, sobre esses locais de intensas ondas e essas boias, obviamente, equipadas com a tecnologia, se movimentam e esse movimento promove energia, né? Produz energia aí, que nós chamamos de energia maremotriz, ok? E os energéticos, nós temos aí ainda o solar, né? A energia solar, que é aquela energia que eu falei que é uma energia limpa e ecologicamente correta, porém ainda muito cara para você estar utilizando. Central de bioenergia, ou seja, a decomposição de restos dos animais, por exemplo, o esterco do porco, né? O esterco do porco, ele possui um grande potencial nos bioenergéticos, né? Para produzir energia, certo? Então, esses elementos biológicos em decomposição aí o homem acaba transformando em energia também. Central elétrica de distribuição, tanto pode ser da solar, como pode ser da bioenergia, como pode ser da eólica, como pode ser da hidrelétrica. Temos aí a central elétrica de distribuição dessa energia na sociedade. Ok? E aí, pessoal, para consolidar o nosso conhecimento, nós vamos rever, né, essa aula várias vezes, né, para que vocês entendam os fundamentos que foram aqui explicados. E aí, obviamente, eu irei deixar para vocês lá uma atividade onde nós vamos conceituar os nossos conhecimentos, ok? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, anota, que nós vamos retirar nas próximas aulas ou nos nossos fóruns e bate-papos ao vivo, ok? Um forte abraço, fica todos com Deus e até a nossa próxima aula, ok? Tchau, galera.